Então, é bom que a gente não se atrase muito, beleza? Então, já estamos em gravação, eu vou disponibilizar essa gravação para vocês depois. E a gente entra aqui nessa aula, né, no último órgão vegetativo. A gente não tinha comentado sobre isso ainda, gente, mas a gente tem dois tipos de órgãos em geral nas plantas: os órgãos vegetativos e os órgãos reprodutivos. Como o próprio nome já diz, né, os órgãos vegetativos são aqueles responsáveis por fazer com que a planta seja capaz de se manter, de vegetar, no sentido de executar as suas funções básicas. Já os órgãos reprodutivos vão estar aliados exclusivamente à reprodução sexuada, tá, gente? E isso eu quero que vocês tenham bem marcado, porque a gente falou, por exemplo, que as folhas podem ter função reprodutiva, que os caules podem ter função reprodutiva, mas quando a gente fala, em geral, de órgão reprodutivo, a gente está falando de flor, né, no caso das angiospermas de fruto, e de semente, tá? Então, a raiz é o terceiro e último órgão vegetativo. Nós já falamos de folha, falamos de caule, e agora a gente fala de raiz, beleza? Então, em geral, quando a gente pensa em raiz, é essa imagem aí que está no slide que vem mais à mente, né? Ou vocês tinham outra ideia de raiz? Pode ser um de cada vez, gente. A ideia é essa mesmo, por baixo do solo, ramificada. Então a gente tem a ideia de um órgão que é terrestre, subterrâneo, né? Ramificado, e que vai desempenhar algumas funções específicas, né? A macaxeira, né, Amanda? Isso aí. Então, reforçando, gente, em geral, quais são as funções da raiz? O que a raiz faz pela planta? Pega a água do solo. Pega água do solo. Que mais? Só água, Brenda? Sustentação da planta. E os nutrientes, né? Isso aí. Água e sais minerais, né? Da Emily colocou aqui a sustentação da planta. O que mais? Professor, você falou que a característica dele é subterrânea. E nessa aquática? Não, eu não falei isso. Eu falei que a gente tem essa ideia, que a raiz é esse órgão subterrâneo, né? Ramificado. Então, que essa ideia que está exposta aí no slide é basicamente a imagem que a gente tem construída de raiz, né? E justamente a gente vai no sentido aqui de desconstruir um pouquinho essa ideia, pensar na raiz mais como um órgão de determinadas funções do que de necessariamente determinados hábitats, tá? Como é esse no caso aí do hábitat subterrâneo, beleza? Mas as raízes não são só subterrâneas. Entendi. Não entendi, Jorge, desculpa. Fixação da planta. Isso. Então, a gente tem um órgão que ele é responsável por absorção de água e nutrientes. Ele também vai ser responsável por condução dessa água e desses nutrientes para o caule e daí para a folha, né? De fixação, suporte, sustentação da planta, né? Então, em geral, são essas funções que a gente imagina para a raiz, justamente porque essa ideia aí de raiz é a nossa ideia principal. Só antes de continuar, Otávio, você colocou aqui uma frase no chat que eu não entendi muito bem. Você bota reprodutivo em relação ao fruto ou em relação a uma nova planta. Aí eu não entendi o que você quis dizer. Ele sempre escreve, então tem que esperar um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho para ver se ele manda aí o que ele quis colocar com isso. Mas, a princípio, com relação a essas funções mais gerais das raízes, enquanto o Otávio escreve, tudo bem, né, gente? Beleza. Enquanto a gente aguarda mais um pouquinho, então, eu também quero lembrar vocês que a gente vem discutindo com frequência que aqui na morfologia, na verdade, não na morfologia em si, né, quando a gente vai estudar as plantas, a gente quase nunca pode dissociar forma de função, né? A gente tem que associar a forma do órgão às funções que ele realiza. Então,
todo esse formato, né, da raiz vai ter a ver com essas funções que ela desempenha, de absorção, de condução. E agora a Brenda falou que vocês ouviram o Otávio em zoologia, né? E eu já vou falar aqui que eu tô com ciúme, então tem que falar aqui também, senão vai gerar um problema aqui entre os professores, eu vou brigar com a Tassiana, vai ser tenso. Então, em geral, as raízes vão ser responsáveis. Oxe, gente, eu abrindo. Fiz a aula e deixei os slides da aula de caule. Eu troquei aqui. A função das raízes vai ser justamente essas que a gente elencou, tá? Absorção de água e nutrientes. Eu pulei os slides aqui porque eu fiz a aula com base no layout da aula de caule e esqueci de trocar. Então, as raízes vão fazer absorção de água e nutrientes, água e sais minerais. As raízes vão conduzir esses nutrientes até o caule. As raízes vão sustentar, né, e fixar a planta, em geral, no solo. E essa morfologia que a gente está vendo aí agora, não está porque eu parei de apresentar, né? Essa morfologia que vocês vão ver agora aí, é uma morfologia básica de raiz. Pode falar, Jorge. Eu tive uma professora que ela uma vez fez uma colocação interessante, que ela disse que a coisa mais louca que as plantas fazem é fazer a água subir do solo. Essa por meio das concentrações de raízes, né? Ela aumenta a concentração nas suas raízes, fazendo com que fique maior que o solo, trazendo a água para cima para poder absorver, né? Essa colocação, ela está correta? Essa colocação está parcialmente correta, porque na verdade não é só a força de absorção das raízes que faz com que a gente tenha um movimento de água no xilema, né? A gente vai voltar nisso lá em fisiologia vegetal, tá? Ver isso com um pouquinho mais de profundidade. Mas o que acontece, gente? Eu vou passar por isso rapidinho, porque isso é super importante na raiz. A água, ela é um tipo de molécula que ela tem muita facilidade em se ligar a outras moléculas de água, com as famosas ligações de hidrogênio, né, que a gente chama de pontes de hidrogênio aí na química, e o nome bonitinho é ligação de hidrogênio. Isso significa que a água, quando está junta, acaba ficando realmente bem ligadinha, bem unida por essas forças entre as moléculas, né? E aí o que acontece? Quando a planta absorve a água, e na verdade a questão da concentração vai estar lá na folha, essas mudanças de concentração, né, não necessariamente na raiz, a gente tem uma água que está lá na folha, saindo pelos estômatos. Essa água vai estar ligada a várias moléculas de água que vão acabar chegando em algum momento no xilema, que vão chegar lá no solo via raiz e vão estar ligadas à água do solo. Então é como se a gente tivesse uma corrente de água, desde o solo até a folha da planta. E como essas moléculas estão intimamente ligadas, é como se cada vez que a planta perdesse uma molécula de água, essa corrente fosse puxada, porque a molécula que está saindo pela folha vai puxar quem está vindo atrás dela. E a gente gera um movimento de massa, né, gerado pelo que a gente chama de força de tensão-coesão. Ou seja, as moléculas de água são bem coesas, quando uma é eliminada lá nos estômatos, ela gera um tensionamento nessa corrente de água e toda a corrente se movimenta dentro da planta. Tá? Então, está parcialmente correto, o Jorge. Rogério tinha levantado a mão também? Fica à vontade. Que eu assisti uma videoaula que falava sobre isso mesmo, sobre a parte de coesão e adesão da água. E aí a gente tem essa substância bastante unida, que é a água, né? Ela faz a movimentação nesse sentido. Agora, eu acho que eu vou discordar da sua professora aí, Jorge, quando ela fala que a coisa mais louca que as plantas fazem é puxar a água do solo. Eu acho que a coisa mais louca que as plantas fazem é conseguir se alimentar, dado que elas não são seres que se movimentam, né? Existe uma mobilização muito grande de nutrientes para ter isso, mas a gente vai focar nisso lá na fisiologia vegetal, não agora, tá? A tensão vai mais ou menos nesse sentido, tá? Só que lá no inseto pousando na água, a gente está falando de tensão superficial, né? Mas é o mesmo processo que gera essa capa de tensão superficial na água que vai fazer com que as moléculas fiquem coesas dentro do xilema, tá? E as raízes, em geral, vão ter essa morfologia que vocês estão vendo aí. Vejam que ela é um órgão
talvez um pouquinho mais complexo em questão de partes, né? Com relação à folha e ao caule. A gente tem mais partes compondo uma raiz. A folha, a gente viu lá que a folha completa tinha 4 partes, né? A bainha, as estípulas, o pecíolo e o limbo. O caule tem basicamente 2, os nós e os entrenós, as gemas axilares e apicais, determinando essa distribuição. E aqui na raiz a gente tem uma série de áreas, né? Então a gente começa pelo colo, que é a zona da raiz que separa a raiz do caule. Então a gente vai começar falando nesse sentido bem geral, pensando numa raiz subterrânea primeiro, tá, gente? Mas isso vai se aplicar para qualquer raiz. Então, quando a gente observa uma planta, por exemplo, em geral, o colo é justamente aquela parte que está bem nivelada com o solo, né, que vai separar exatamente aquela parte aérea do caule da parte subterrânea, que é a raiz. Então, como se fosse abaixo do colo ali eu tenho raiz, acima do colo eu tenho caule. Em alguns lugares, vocês podem ler também a definição coleto, tá? Além de colo, tá certo também. Tá? Então, pode ser colo ou coleto. Logo aqui a gente tem o que a gente chama de zona principal. Notem que é o seguinte, gente. Aqui nós temos o colo e estão vendo essa região aqui chamada de coifa, antes da gente falar da área principal? A coifa é uma região super importante da raiz porque ela está protegendo ali efetivamente o meristema apical da raiz. Então a área efetiva de crescimento da raiz é ali, dentro da coifa. É ali que você está tendo reprodução celular que está fazendo essa raiz penetrar no solo. Então, essa área que a gente está chamando de área, zona principal aí em cima, é em geral uma das partes mais velhas da raiz, dado que em geral a raiz cresce para dentro do solo, né? Então, ela germina, vai começar a crescer para dentro do solo, e as partes que estão mais próximas da superfície, vamos dizer assim, são partes mais antigas da raiz. As partes mais jovens vão estar lá nas pontinhas em crescimento, protegidas pela coifa. A gente tem um meristema aí dentro, né? Um tecido meristemático, meristema apical da raiz, que vai estar protegido por essa camada de células que a gente vai chegar lá, chamada coifa, beleza? Então, a zona principal é uma parte antiga. Em geral, logo após a zona principal, a gente tem a zona suberosa. Vejam que suberoso parece o suber, que a gente já viu lá nos tecidos, né? Que era um tecido mais lignificado, aquele tecido mais externo do caule, lembram? Que a feloderme ia produzir, o filogênio ia produzir feloderme para dentro, suber para fora, um tecido bem lignificado. Aqui na raiz acontece a mesma coisa. Então, essa zona principal e principalmente a zona suberosa vão ser bastante suberizadas, vão ter deposição de lignina. Isso significa que aqui a absorção de água e nutrientes é pequena. Lembram que quando a gente tem deposição de lignina, a gente acaba isolando a célula, a parede celular fica bem impermeável? Então, ali não está acontecendo tanta absorção de água. Já são partes mais velhas realmente da raiz, não tão funcionais. Vejam que aqui a gente tem emissão de raízes laterais, né? Essas raízes laterais, em geral, vão ter as mesmas partes, tá? Da raiz principal, só que elas não crescem tanto em extensão, né? Elas são geradas por meristemas que já ficaram aí secundários na estrutura da raiz, não são mais gerados por meristema apical, que está lá na pontinha, né? E se a gente olha aqui, ó, tem coifa também, tem zona pilífera também. Então, elas têm uma estrutura bastante similar. Logo abaixo a zona suberosa, a gente tem a zona pilífera. O próprio nome já diz, né? Cheia de pelos absorventes. Então, a zona pilífera é, em geral, a principal responsável pela absorção de água e nutrientes. É aqui que vai acontecer, efetivamente, uma maior quantidade de absorção. Aí, quando você olha esse desenho, você fala assim, mas, meu Deus, professor, como é que uma planta do tamanho, sei lá, de um IP se sustenta com um pouquinho de zona pilífera dessa só, né? Vamos lembrar que as raízes podem se ramificar, e como as raízes laterais têm a mesma estrutura dessa raiz principal, ela vai ter várias zonas pilíferas, tá? Ela tem várias áreas de absorção de água e de nutrientes. Até aqui tudo bem, pessoal? Professor, eu fiquei com dúvida na parte da zona suberosa. Eu não entendi. O que você não entendeu, Irene? Do que ela é composta, a função, onde ficou a dúvida? Função. Certo. Vejam que aqui a gente não tem nenhuma função específica. Ela é uma parte da raiz que já é uma parte mais velha que foi suberizada, justamente porque ela já não está mais cumprindo a função de absorção de água e nutrientes. Tá? Não tem assim, a função específica da zona suberosa é essa. Beleza? Beleza.
Fala, Brenda. Também fiquei com dúvida sobre a diferença entre a zona principal e a suberosa, já que as duas são lignificadas e não absorvem tanta água. Então, qual a diferença? Tá? Em geral, na zona suberosa, você tem uma deposição maior de lignina, logo abaixo dessa zona principal. As duas não vão estar muito funcionais na absorção de água, mas na zona suberosa em si, como o próprio nome diz, você tem uma deposição maior dessas substâncias, pelo contato maior com o solo, com a possibilidade de entrada de patógeno, por exemplo, ela está um pouquinho mais funda já, né? Então você tem uma deposição maior das substâncias de impermeabilização da parede celular. Logo abaixo da zona pilífera, a gente tem a zona de crescimento, vocês podem encontrar também zona de elongação. Essa zona é uma zona jovem da raiz, são células que estão recém-produzidas pelo meristema que está ali dentro da coifa, e elas estão em fase de crescimento mesmo, né? Porque a gente sabe que o meristema, quando se divide, ele é uma célula totipotente ainda, né? Ele vai dar origem a outras células e ele pode crescer, ele pode esticar, a parede celular é super maleável nesse sentido, tá? Então, aqui na zona de alongamento, ou de crescimento, a gente vai ter formação de células, nesse caso especializadas à raiz, né? Eu vou ter formação de célula pilífera para absorção, que estão ainda em crescimento. E lá dentro da coifa, a gente tem o meristema apical, desculpa, gente, que é a zona meristemática da raiz principal, que vai efetuar o crescimento efetivamente. A coifa, gente, é como se fosse um bonezinho, tá? Ela protege o meristema apical. Porque olha só como as coisas às vezes têm uma dualidade muito forte. Os meristemas são células super sensíveis, né, que tem parede celular fininha, né, e tudo mais, e ao mesmo tempo são as células que estão ali perfurando o solo para crescer, né, que é justamente essa ponta que está se dividindo e está sendo empurrada para baixo. Então eles precisam de uma proteção. Porque imagine uma célula que tem a parede celular toda fininha, toda delicada, se raspando com o solo. A planta ia perder muita célula meristemática, poderia ser danoso, né? Então a coifa funciona como um chapeuzinho que vai proteger as células dos meristemas. Em geral, a coifa ela é multisseriada, ou seja, ela é feita de várias camadas de célula, que são células da epiderme. É como se ela fosse uma epiderme multistratificada. Lembrem quando a gente viu os tecidos de revestimento? A coifa vai ser como uma epiderme multistratificada, um bonezinho para proteger o meristema apical, que à medida que ela vai perfurando o solo, vai desgastando essa parte exterior, mas o meristema vai gerando mais coifa, ao mesmo tempo que vai gerando mais células em crescimento da zona de crescimento também. Beleza? O Otávio pergunta aqui, a mandioca tem tudo isso que o senhor está falando? Gente, todas as raízes vão apresentar em algum grau essas zonas. Às vezes mais perceptíveis, às vezes menos. Beleza? Então, às vezes você precisa fazer, né, um corte histológico lá para poder ver isso. Muitas vezes os pelos radiculares, por exemplo, são microscópicos, você não vai ver a olho nu, tá? Então, a gente precisa ver que não é só uma visão externa de morfologia, mas tem uma parte anatômica também nesse sentido. Pode falar, Isnaldo. Professor, as árvores que vivem no mangue, esse colo dela é o que fica abaixo da água, da lama? O colo, gente, é sempre a parte que está dividindo o caule da raiz. Algumas árvores vão ter o que a gente chama de raízes adventícias, a gente já vai falar dessa classificação delas, que são raízes que são formadas após a formação da raiz primária pelo meristema. A gente já explica daqui a pouquinho mesmo. Então, no caso do mangue, mesmo que tenha a raiz saindo lá de cima da árvore, o colo ainda é aquele que está no nível da lama, tá? Separando a raiz principal mesmo da planta do restante da planta. Beleza? Isnaldo, beleza? Sim, sim. Massa. Alguma dúvida, gente, sobre as partes de uma raiz, as partes, né, padrão aí de uma raiz? Na coifa, não é exatamente na coifa que vai estar o meristema, né? Ela é como só se fosse a proteção mesmo do meristema que vai estar em cima. Isso, a coifa reveste o meristema.
Tá. A gente pode pensar na coifa, vamos pensar na raiz aqui, ó, como uma caneta. E aí o meristema vai estar aqui, na ponta da caneta. E a coifa protege esse meristema. Então, o meristema vai estar gerando para baixo coifa, células para, né, produzir a coifa, e para cima, células da zona de crescimento da raiz. E aí, à medida que essa raiz envelhece, essas células da zona de crescimento vão se diferenciando nas outras partes. Ok? Otávio falou aqui, nos eucaliptos eu chamo colo de toco. Não é o toco, gente, porque lembra que a gente não corta o eucalipto lá no nível do solo, né? Quando a gente corta o eucalipto, a gente está cortando um pouquinho para cima. Ali onde a gente corta é caule já no eucalipto, tá? Não é raiz. A gente não faz corte rente ao solo. O colo é a parte que divide o caule da raiz, em geral que está bem ali ao nível do solo mesmo, ou em algumas árvores um pouquinho acima. A gente vai ver umas fotos daqui a pouco e vai comentando sobre isso, tá? Mas a definição de colo que a gente vai usar é a região que separa o caule da raiz, que em geral está no nível do solo. Belezura? Então vamos lá. Como que a gente pode classificar as raízes? Nós vamos classificar as raízes de 3 grandes formas. Primeiro, quanto à origem dessa raiz. Segundo, quanto ao ambiente onde ela ocorre, o habitat dela, né? E terceiro, quanto à função. Aí você vai falar assim para mim, mas professor, se a gente já chegou à conclusão aqui que a função da raiz é absorver água, nutriente, né? E conduzir isso, por que a gente vai ter uma classificação diferente? Porque uma série de raízes tem funções especiais. E aí, à medida que elas desempenham outras funções além da absorção, elas vão receber nomes diferentes também, tá? Então, nós vamos classificar as raízes em 3 grandes grupos. Lembrando, gente, que isso vai funcionar lá para a folha, para a caule, para a raiz também. Quando a gente classifica em grupos diferentes, essas classificações não são exclusivas, tá? Dizer que uma raiz é uma coisa com relação à origem não quer dizer nada com relação ao habitat dela, por exemplo. São coisas separadas. Eu posso classificar as raízes nas 3 coisas diferentes e associar as características dela bem direitinho, tá bom? Com relação à origem, nós vamos ter 2 grandes grupos de raízes. Raízes primárias e raízes adventícias. Então, com relação à origem, nós vamos classificar as raízes em 2 grandes grupos. Raízes primárias e raízes adventícias. As raízes primárias, gente, vão ser aquelas formadas diretamente da radícula do embrião. Então, vamos lá. A gente vai ver isso um pouquinho melhor quando a gente for falar de morfologia de semente, lá nos órgãos reprodutivos, mas vejam aqui, ó, a gente tem 3 sementes diferentes, uma semente de milho, uma semente aí que poderia ser um feijão, por exemplo, uma semente de gimnosperma, e lá dentro da semente nós temos um tanto de coisa além do embrião. Então a gente vai fazer uma analogia aqui que a semente é como se fosse a barriga da mulher grávida, né? Lá tem um tanto de coisa além do neném. Tem placenta, tem veia, tem o colo do útero, tanto de coisa. Na semente é a mesma coisa. Tem um tanto de estrutura e lá dentro tem o neném planta, que é o embrião em si. Então aqui, ó, a gente consegue ver o embriãozinho aqui, né, das angiospermas, a gente vê o embrião aqui da gimnosperma, um outro embriãozinho aqui no cotiledônea. E vejam que, em geral, eu tenho um pedacinho desse embrião que eu vou chamar de radícula. Tá? E essa parte da radícula, que em geral é a parte abaixo de onde se inserem os cotilédones, e a gente vai falar disso lá na morfologia de semente, é a parte que vai originar a raiz primária, que é a parte que está cheia de meristema. Quando isso aqui germinar, então, quando você bota o feijãozinho lá no chão, que isso aqui germina, essa área aqui vai ser a área responsável por formar todas as estruturas da raiz, inclusive coifa, e assim começar a crescer. Então a gente vai chamar de raiz primária toda a raiz que advém do meristema apical do embrião, da radícula, né, do meristema apical de raiz do embrião. Lembrando que a gente tem sempre 2 meristemas apicais em geral nas plantas, né? O apical do caule e o apical
da raiz. Não necessariamente em número, mas em tipo, né, gente? Se a gente for ligar lá com o caule, o crescimento simpodial, por exemplo, vai ter vários meristemas apicais, né? Não somente um. Mas nós temos dois tipos de meristema apical, do caule e raiz. E essa raiz formada pelo meristema apical da raiz, que vai estar contido na radícula do embrião, é o que a gente chama de raiz primária. Beleza? Já as raízes adventícias vão ser todas as raízes que não advêm aí das células meristemáticas. Tá? Isso aqui é um close de uma parte próxima aí do colo, né? O colo do milho está aqui, de um pé de milho. Não sei se vocês já viram, o milho, quando ele vai crescendo, ele vai botando raiz que vão fazendo uma escorinha nele ali, porque ele é uma planta bem alta e bem magrela, né? Então, para ele poder ficar de pé, ele cria essa estrutura de sustentação, que são raízes adventícias. Olha de onde elas estão saindo, direto do caule do milho, né? Concordam comigo? Aqui tem um pedaço do caule, as raízes saindo aqui, ó, lá do caule. Então, não são raízes formadas pelo meristema apical de raiz. São raízes formadas aí por meristemas que ficaram perdidos em outros órgãos, aqui nesse caso, no caule, por exemplo. A essas raízes nós vamos dar o nome de raiz adventícia. Beleza? Professor, pode repetir mais uma vez, por favor? Posso. Professor, uma só, tem como ter dois tipos de raiz? Primeiro um e depois o outro? Tem, o milho, por exemplo, é esse caso, né? Quando o milho germina, ele vai ter a raiz primária, que está vindo lá da radícula do embrião. Essa raiz primária vai crescer um pouquinho, vai se fascicular, vai fazer a cabeleira, a gente vai ver daqui a pouco. E aí, quando o milho começa a crescer, que a planta, né, na biofísica dela, entende que ela precisa se estabilizar, ela faz a raiz adventícia, não tem problema nenhum, tá? Mesma coisa, árvore de mangue, quando a gente vai no manguezal, tem aquele tanto de raiz saindo da árvore e segurando a árvore lá no chão do manguezal. Raiz adventícia também. Então, que vem depois da formação da raiz primária. Uma coisa não exclui a outra, tá, gente? Então, a planta não tem ou raiz primária ou raiz adventícia. Ela pode ter as duas. E se ela tiver uma só, vai ser a primária, né? A que vem lá do meristema apical. Em geral. Beleza? Então, a definição de raiz primária é aquela raiz formada a partir da divisão e diferenciação de células do meristema apical da raiz. E a definição de raízes adventícias vão ser raízes formadas por células que não são as células do meristema apical da raiz. Lembre que quando a gente estava lá em tecidos, ainda a gente falou, por exemplo, o parênquima pode se desdiferenciar e gerar células totipotentes. Nesse mesmo caso, por exemplo, pode rolar ali uma desdiferenciação de parênquima e ele fala, opa, preciso de uma raiz. Fazer ali. É isso que acontece, em geral, gente, quando a gente às vezes faz muda. Você corta um galinho da planta, bota lá na água, né? Ou você está estimulando células do caule que sobraram ali de meristema ainda a fazer raiz, ou você está estimulando a desdiferenciação de células de parênquima. Porque a planta entende, opa, eu preciso absorver água de algum jeito, então eu preciso de raiz, e daí eu vou produzir raiz de novo. Mas lá eu não tenho meristema mais, né? Primário. Porque eu estou fazendo de uma planta que já era adulta, já estava longeona da raiz primária dela. Beleza? Tudo claro, gente, com relação da classificação da raiz quanto à origem? Sim. Massa. Além disso, a gente pode classificar as raízes quanto ao seu ambiente. Então, a da Emily deu spoiler aí, né? Lá no comecinho da aula. Mas as raízes não estão somente relacionadas ao solo, né, gente? Se a gente tem planta aquática, se a gente tem planta que não vive no solo diretamente, a gente não podia ter só raiz terrestre. Então, a gente vai classificar essas raízes em 3 tipos. Ou terrestres, ou aquáticas, ou aéreas, dependendo do ambiente que elas estão. Ok? Eu vou abrir um parêntese aqui, porque além dessas, tem um tipo bastante interessante de raiz, que são as raízes parasitas, que no final das contas elas não vão estar nem na terra, nem na água, nem no ar, elas vão estar dentro de outra planta, né? Mas em relação ao hábitat, a gente costuma diferenciar essas raízes em 3 tipos, e vão ser esses.
A Daemir perguntou aqui, ó, raízes aéreas? Sim, gente, a gente não tem planta que vive sobre outras plantas? Não tem orquídea, não tem bromélia? Já viram às vezes quando a gente está na estrada, que a gente olha nos fios de energia, tem planta crescendo lá no fio de energia, as bromélias, barba de velho, né? Onde estão as raízes dessas plantas? No ar, né? Então, se relacionando com a atmosfera. Não estão se relacionando nem com o solo, nem com a água, tá? Então, nós temos também raízes aéreas. Em geral, as raízes de parasitas entram nesse quesito de raízes aéreas aí, apesar de eu não concordar, porque tem planta parasita que sai do solo, mas ela está parasitando outra planta. Planta parasita é um mundo à parte, gente, é um mundo de alienígenas, é muito legal. Vou aproveitar e fazer um jabá. Se alguém quiser trabalhar com planta parasita, o meu laboratório desenvolve esse trabalho também, então fica a dica, tá? Os próprios nomes já dizem a respeito de onde a gente vai encontrar essas raízes, né? Ou no solo, ou na água, ou no ar. E o que a gente tem que pensar é que essas três raízes, esses três tipos de raiz, vão ter limitações evolutivas diferentes, né? Por exemplo, uma raiz que está na água não vai sofrer falta de água em geral. Inclusive, ela vai estar sempre rodeada por água, ela tem que ter mecanismos para respirar, por exemplo, né? Já que só tem água ali, tem pouco oxigênio. Em geral, ela vai ter uma quantidade baixa de nutriente disponível, porque as águas do Brasil são pobres em nutriente. Uma raiz que está no ar nunca vai se afogar, mas ela também precisa ter mecanismos de guardar água, justamente porque ela não tem água disponível o tempo todo. Ela tem, em geral, quando chove, quando passa uma nuvem por aquela floresta nebular lá no alto de uma montanha. Uma raiz que está no solo, a mesma coisa. Ela pode ter uma quantidade interessante de água e sais minerais, mas ela está sofrendo um atrito muito mais forte para crescer do que as raízes aquáticas, do que as raízes aéreas. Tá? Então, esses três tipos de pressão podem gerar morfologias muito diferentes, podem gerar anatomias muito diferentes, tá, gente? A anatomia de raiz é uma coisa fantástica, apesar de a gente ter uma organização padrão, que foi aquela que a gente viu lá na anatomia, nos tecidos, né? A gente pode ter diferenciações morfológicas enormes que vão depender, com certeza, do ambiente. Quando a gente fala de raiz terrestre, o nome óbvio já diz, né? São as raízes que estão em contato com o solo, são as plantas que vão estar fixas numa estrutura sólida. A gente tem uma interface aí com as raízes aquáticas, porque algumas plantas aquáticas, elas estão, na verdade, no solo dos corpos d'água, né? Mas que vai ser um solo totalmente saturado, cheio de água, então é como se fosse uma transição entre raízes terrestres e aquáticas. E nas raízes terrestres, a gente vai ter dois grandes grupos que a gente precisa compreender. O primeiro tipo de grupo, tá, gente? Aqui é um grande grupo de raízes que nós vamos ver nas raízes terrestres são as raízes pivotantes. Uma raiz pivotante vai ser uma raiz que eu consigo enxergar facilmente um eixo principal. Quando eu retiro a planta do solo, eu consigo ver claramente um eixo do qual se ramificam os outros. Já tiraram um pé de feijão do solo? Já plantaram feijão no algodão? Se não plantaram feijão no algodão, plantem o feijão no algodão, a gente vai ver raiz pivotante nesse sentido, tá? O feijão tem a raiz pivotante. Você olha bem uma raizona maior e dela vão se ramificando as raízes laterais. Então, na raiz pivotante, eu consigo enxergar um eixo de crescimento claro. Assim como eu vejo aí na foto. Na figura, na verdade, né? Beleza? Então, ó, dentro das raízes terrestres, nós temos um grupo de raízes que são as raízes pivotantes. E aí elas vão ter esse eixo central de crescimento. O outro grande grupo são as raízes fasciculadas, ou que a gente chama também, mais popularmente, de raiz de cabeleira. Então, fascículo, em geral, quando a gente fala assim, essa revista vem em fascículos, é um conjunto de coisas, né, que você vai juntando. Os fascículos são esses tufinhos de raiz. Então, uma raiz fasciculada é uma raiz na qual eu não consigo enxergar aquele eixo principal, que eu consegui enxergar na pivotante, certo? Esse eixo principal pode parar de crescer no meio do caminho e os outros eixos se desenvolvem. Esse eixo principal pode ser da mesma espessura dos outros e aí você não sabe exatamente qual é o eixo principal. Em geral, o que a gente vai ver é que a gente não consegue diferenciar
quem é efetivamente ali o eixo principal de crescimento. Raiz do milho, raiz da grama, vão ter essa estrutura, tá? Raiz de capim em geral, vão ter essa estrutura. Beleza? Tem uma mãozinha levantada? Tem. Pode falar, Zé. No caso, as raízes das samambaias também são? As raízes das samambaias são fasciculadas em geral, isso mesmo, tá? Vejam, gente, que a gente tem aqui na morfologia e anatomia vegetal um olhar bastante voltado para as angiospermas, né? Que são as plantas com flor, fruto e semente. Mas a gente vai olhar para um pinheiro, ele tem uma raiz pivotante, é uma árvore, né? As samambaias vão ter raízes fasciculadas, dá para a gente ir fazendo essas associações. E esse próprio tipo de raiz vai dizer, por exemplo, a respeito do porte da planta. Então, em geral, plantas de porte maior vão apresentar raízes pivotantes que vão mais fundo, né, no solo. Já tiveram experiência de ir numa obra de uma casa? Gente, numa obra qualquer, de qualquer coisa? Faz fundação, não faz? Para poder subir as paredes? Tem que cavar um buraco lá, né? E tudo mais. Então, quanto mais alta é a casa, mais funda tem que ser a fundação, porque senão a casa cai. Para as plantas, em geral, a gente tem o mesmo raciocínio. Isso quer dizer que eu não tenho planta pequena com raiz pivotante? Não. Várias plantinhas têm raiz pivotante, tá? Mas dá para a gente fazer essa analogia, esse raciocínio. Plantas que são de porte arbóreo, em geral, vão ter raízes pivotantes, tá? Mas não quer dizer que toda planta herbácea tem raiz fasciculada, beleza? Já a raiz fasciculada, ela vai apresentar outras vantagens, do tipo, ela aumenta a área de absorção, né, porque tem várias raízes ali. Se a gente for pensar em aplicação, plantas que têm raízes fasciculadas são super utilizadas em áreas de recuperação de área degradada, área que eu preciso conter, por exemplo, o movimento de terra. Quando a gente tem uma encosta, um barranco, que está descoberto. Em geral, o que a gente planta é alguma coisa que tenha raiz fasciculada, porque é mais raiz, faz uma rede maior para segurar o solo ali, tá? Então, a gente tem aplicações e funções diferentes para essas plantas. A pivotante sempre vai ter ramificação? Em geral, sim, Brenda, porque senão você não tem nem a estrutura suficiente, né? Porque pense, se você pegar uma coisa assim, ó, reta, e enfiar no solo, mesmo assim ela não vai ter sustentação, né? Ela pode tombar facilmente. Então ela se ramifica para aumentar esse potencial de estabilização da planta, tá? É porque eu lembrei da cenoura, só que aí quando a gente comprou na feira já tirou a ramificação toda, né? Aí eu lembrei depois que eu fiz a pergunta. Porque em geral a gente compra cenouras que já foram extremamente selecionadas para ter uma raiz só, porque a gente associa isso a um aspecto bonito, né? A gente gosta dessa cenoura mais compridinha, que tipo, quando tem cenoura bifurcada, o povo já fica com boquinha, né? Não quer comprar. Mas a cenoura, por exemplo, tem várias que são ramificadas. Inclusive, deixa eu ver se eu consigo encontrar essa imagem para vocês. Tem uma das imagens que eu mais gosto no universo na internet, é de uma cenoura, que eu não vou conseguir achar agora. Essa aqui, ó. Que eu vou compartilhar com vocês, para a gente ver, obviamente, totalmente acadêmico, né? Para a gente ver que raízes pivotantes vão ser ramificadas, mas é um meme que eu amo na vida, que é esse aqui, ó. Que eu já vi várias imagens associadas, mas a frase que eu mais gosto sobre esse meme é: quando até uma cenoura consegue ser mais sexy do que você. Tá? Que é essa cenoura clássica, né? Toda sensualizante aí. Então a gente vê uma planta que em geral tem uma raiz pivotante, eu consigo identificar um eixo aqui, mas aqui eu tive uma ramificaçãozinha de raiz, tá? Então, em geral, mesmo as raízes pivotantes vão ser ramificadas. Lembrando que nas raízes, a ramificação também vai servir para a gente aumentar a área de absorção. Lembrem que é só a zona pilífera que é efetivamente ativa na absorção. Então, eu tenho sempre que ter ramificação para sempre ter zona pilífera ativa, né? Para poder absorver água e nutriente para entrar para a planta. Beleza? Deixa eu parar essa cachorrada aqui, então, voltar para a aula, né? Fingir que nós somos pessoas sérias.
Então, em geral, nós vamos ter esses dois grandes grupos de raízes terrestres. A ramificação da pivotante não é necessariamente mais fina, né? Nesse caso, a cenoura sex. Não, não necessariamente. Tá? E você pode ter vários níveis de ramificação. Isso aí, quantas ramificações, a espessura da ramificação também vai estar muito ligada ao ambiente. Se eu tenho um ambiente mais bem nutrido, menos bem nutrido. Porque pensa, sempre que uma planta tem uma quantidade de energia, gente, nutriente, não é só uma planta não, tá? Sempre que um organismo tem uma quantidade de energia, essa energia ela é limitada. Então, por exemplo, tenho aqui um montinho de energia. Se eu usar essa energia para respirar, eu não posso usá-la para outra coisa, que eu já usei. Concorda? Não tem mais. Ou se eu tiver 2 átomos de carbono e usar eles para fazer um neurônio, dificilmente eu vou conseguir usar aqueles átomos para outra coisa, eles vão ficar imobilizados lá há muito tempo. Então, a matéria e a energia na vida dos organismos, em geral, elas são finitas. E os organismos precisam, entre muitas aspas, decidir onde eles vão investir isso. Não que eles decidam conscientemente, mas eles decidem via um processo evolutivo, né? A evolução vai selecionando aqueles organismos que, por um motivo ou outro, investiram de maneira mais adequada. E aí, vamos supor, se eu vou fazer uma raiz, eu preciso gastar energia e eu preciso gastar carbono fazendo isso. Porque eu vou criar células de raiz, eu vou precisar de energia para dividir a célula do meristema, eu vou precisar de carbono para fazer uma nova célula, de nitrogênio, de magnésio, um tanto de coisa. E a partir desse momento, aquela célula está lá, ela tem que ser útil de alguma forma, para melhorar a minha vida. Então, se eu estou num ambiente que tem um tantão de nutriente no solo, tem água, está tranquilo, para que eu vou ficar fazendo raiz? Talvez seja mais importante eu fazer parte aérea, porque eu tenho bastante água e sal mineral disponível, com uma raizica eu consigo absorver tudo que eu preciso e vou aumentar a minha área fotossintética para potencializar tudo que eu consigo absorver. Já se eu estiver num ambiente muito pobre, de repente eu preciso me ramificar, porque eu preciso buscar água, eu preciso buscar nutrientes. Então, quantidade de ramificação, espessura das ramificações vão estar totalmente relacionadas ao ambiente que a planta se encontra. E assim, gente, ecologia de raiz é um inferno. A gente não entende nada vamos dizer assim, dessas partes subterrâneas, né? E principalmente porque a maior parte das redes de comunicação das plantas estão nas raízes. A gente costuma desprezar as raízes porque a gente não vê. Mas, por exemplo, a gente tem associações com as raízes de fungos, micorrizas. Já ouviram falar dessa palavra? Então, mico é um prefixo que está associado a fungo. Por isso que a gente fala micose, né? Quando está doente, de fungo, estou com micose. Ou micologia, que é o estudo dos fungos. E micorriza, riza tem a ver com raiz. São fungos que se associam à raiz das plantas. Em vários ambientes, por exemplo, vão ser eles que vão ajudar a planta a absorver fósforo, tá? Eles liberam substâncias no solo, mobilizam fósforo, a planta absorve, ela dá açúcar para o fungo em troca, como se fosse uma simbiose. Mas eles vão muitas vezes fazer com que plantas diferentes se comuniquem. Porque fungo faz a hifa, né? Faz aquele fiapinho bem grande, que vai ser a parte de crescimento do próprio fungo, né? Isso vai tomando o solo, as hifas vão se tocando, e aí funciona um rolê meio Avatar. Sabe o Avatar Azul? O filme do James Cameron lá, que a Terra era toda conectada, não sei o que lá, tem aqueles que eles põem os rabinhos nas coisas e se conecta e passa a informação. As plantas são um rolê meio Avatar. Essas micorrizas se conectam muitas vezes, e agora que os pesquisadores estão conseguindo entender como que tem esse fluxo de sinais entre as plantas, tá? Então o pessoal já está fazendo estudos, por exemplo, assim, planta várias plantinhas, inocula as micorrizas, faz com que a primeira sofra algum tipo de estímulo, corta um pedaço, põe um foguinho e vê qual que é a resposta lá na última. Porque aparentemente as plantas conseguem passar informação por essas micorrizas, como se fosse uma rede neural. Claro que não um neurônio, né? Mas como se fosse uma rede de comunicação. Além das micorrizas, a gente tem associação com bactérias fixadoras de nitrogênio em várias famílias, por exemplo. O feijão, por exemplo, é ótimo nisso, né? Faz o que a gente chama de nódulo, os nódulos de Rhizobium, que são as bactérias que vão ajudar a fixar nitrogênio. Então, as raízes são órgãos extremamente importantes, tá?
As minhocas não têm essa função? Não, nada a ver. As minhocas só querem comer terra e cagar humus, tá? Elas não vão transpor informação entre plantas, não. Vai estar mais focado nos micro-organismos mesmo. Pode falar, da Emily. Porque quando minha mãe estava plantando aqui umas plantas, indicaram ela para colocar minhocas, porque ia ajudar. Aí eu achei que ela também tinha essa função, entendeu? Ah, mas aí por que as minhocas ajudam, gente? Porque as minhocas são um biodigestor fortíssimo, elas são fábrica de nutriente. Minhoca consegue pegar matéria orgânica e transformar em nutriente disponível para a planta. Então, por exemplo, lembra que lá no começo da disciplina a gente falou um pouquinho de compostagem, né? De fazer a compostagem com a matéria orgânica. É justamente isso que a gente está tentando fazer. Tipo assim, se você pega, acho que não foi nessa matéria não, foi em fisiologia, eu estou ficando sequelado já. Vamos supor, todo mundo já viu uma receita aí. Você pode pegar o seu pó de café e botar na sua planta, que vai ajudar. Você pode pegar casca de ovo, bater, fazer farinha e botar na sua planta, que vai ajudar. Pode pegar água de casca de banana, botar na sua planta, que vai ajudar. Justamente porque o que a gente está fazendo é pegar nutrientes que estão nesses compostos e levar lá para as plantas, né? Agora, você vai notar que se você pegar tudo que você produz de resto na sua cozinha e jogar nas suas plantas, você vai matar elas em algum momento, né? Se você pega, mesmo que for casquinha de cenoura, de cebola, de tomate, né? Casquinha de ovo, vou jogar lá. Por quê? A matéria orgânica em decomposição, gente, é ácida. Ela acidifica, tá? A decomposição da matéria orgânica gera compostos ácidos. E várias vezes isso acaba prejudicando a planta, tanto diretamente, o ácido, né, realmente prejudicando as células ali, quanto mudando a disponibilidade de diversos nutrientes. E a minhoca é massa por quê? Quando a minhoca vê uma casquinha de cenoura, uma casquinha de ovo, um pedacinho de folha de alface, qual é a dela? Nhame-nhame, vou comer. E daí ela come aquilo. As minhocas californianas, especialmente, são ótimas nisso, mas são uma espécie invasora, tá, gente? Não botem minhoca californiana no chão, por favor. Se forem usar minhoca californiana, tem uma composteira de balde. Procura no YouTube aí. Minhocário, composteira de balde. Tem milhares de tutoriais super fáceis. Não bota minhoca californiana no chão, porque o bicho é o demônio. Compete com as nossas minhocas nativas, que elas super conseguem comer tudo. E a partir dessa alimentação das minhocas, elas processam aquele alimento e fazem o humus, né? Que nada mais é do que bosta de minhoca, que é ótimo para as plantas, cheio de nutriente. Então é por isso que as minhocas ajudam as plantas. Além de aerar o solo, né? Gerar canais de entrada de oxigênio para a raiz respirar, tudo certinho, tá? E aí a gente vai vendo, gente, o quanto esse órgão é importante, né? Um órgão que a gente, em geral, relega segundo plano aí, porque a gente não está vendo com frequência, e quantas funções ele pode desempenhar. Além das raízes terrestres, nós temos as raízes aquáticas. Esta planta não é uma planta punk, ela não pintou as raízes, elas são dessa cor mesmo, né? E, por exemplo, são dessa cor para se proteger de dano solar. Tem várias antocianinas, pigmentos, né? Porque isso vai estar flutuando na água, totalmente exposto à luz solar ali, para proteger as células da raiz de degradação, pela luz solar, por exemplo. Em geral, plantas aquáticas vão ter raízes fasciculadas. Vocês conseguem ver que aí nesse aguapé a gente tem uma raiz fasciculada, um tufinho, a gente não consegue enxergar um eixo principal, são várias raízes, parece uma escovinha. Isso porque nossas águas, nossos solos aquáticos, em geral, são solos pobres. Isso muda um pouquinho com as plantas que a gente chama de anfíbias, tá? Que são aquelas que vivem na região entre água e terra. Aí a gente tem várias raízes pivotantes, mas em geral de planta aquática, hardcore mesmo, a gente tem raiz fasciculada. Tá? Temos seminário na próxima aula, mas a próxima aula é 8h40, né? Hoje nós temos 2 horários, não é isso? Tá, só para ver, falei, não, eu tô variando, hoje é o dia de um horário só, eu tô aqui falando igual uma pessoa louca, mas não, a gente pode ir até 8h40, tranquilo. Nessas raízes aquáticas, a gente não vai ter muita distinção de raiz pivotante, raiz fasciculada, porque em geral a gente tem mais raiz fasciculada mesmo, e vão ser todas essas raízes de plantas que estão em contato com o meio aquático. Então, no caso do aguapé, a gente tem a água mais ou menos aqui, né? Separando aí a parte aérea, formada pelo pecíolo e pelo limbo da folha, da parte da raiz. O caule do aguapé é um toquinho, desse tamaninho, que fica ali ligando a folha às raízes. Tá?
E vamos ter raízes aéreas. Aqui a gente tem um caso extremo de raiz aérea, tá, gente? Esse é um gênero de orquídeas que se chama Vanda, gênero Vanda. Que se você for olhar para comprar, ele não tem nada, não tem uma casca de pinos, não tem uma brita, não tem nada. Ele vem só nesse potinho plástico que a gente usa para pendurar essa planta, mas ela nasce assim, ó, com a raiz toda esvoaçante. Então, na natureza ela vai estar onde? Num galhozinho de planta, com a raiz toda pendente para o ar, tá? Tem uma absorção enorme de nutrientes por via aérea aí. Não são somente as vandas que tem esse tipo de raiz, né? Grande parte das orquídeas tem raízes aéreas, principalmente as que são epífitas, e aí já anotem esse nome, gente. Nós temos um grande grupo de plantas que a gente vai dar o nome de epífita. Epi é sobre, quando a gente fala epiderme, né? A parte mais externa da pele, sobre a pele. E fitos é planta. Então, as plantas epífitas são aquelas plantas que vivem sobre outras plantas. Tipo, várias orquídeas, várias bromélias, o imbé, né? Os parentes dos antúrio aí que vive trepando nas plantas. Costela de Adão pode ser epífita, pode escalar outras plantas. Então, basicamente, tudo quanto é planta epífita tem raiz aérea, menos as parasitas, que aí vão estar com a raiz lá dentro do seu hospedeiro, tá? Uma diferença grande. Planta epífita é parasita? Não. As epífitas não vão usar nenhum nutriente daquelas plantas que estão usando de suporte. Então, quando você olha uma bromélia numa árvore, ela não está tomando nada da árvore, está só usando espaço lá, tá? E aí ela vai ter uma conformação de raiz toda diferentinha mesmo. Tudo bem, gente, com as classificações de raízes terrestres, aquáticas e aéreas? Beleza. E podemos classificar quanto à função. Então, dentro desses grupos, nós vamos ter funções específicas, né? E a gente vai dar algumas classificações. Então, por exemplo, nas raízes terrestres, uma raiz com uma função super especial são as raízes tuberosas. Vão ter a mesma função de um caule tuberoso, que vai ser armazenamento. Pode ser de água, pode ser de nutriente, né? Pode ser de amido. Então, as raízes tuberosas armazenam nutrientes. Cenoura, batata doce, mandioca, ok? Então, raízes tuberosas armazenam alimentos ou nutrientes. E aí a gente vai ter essa função mais especial aí das raízes terrestres. Já nas raízes aéreas, nós vamos ter 1.522 funções diferentes, justamente porque nós temos várias plantas com comportamentos ecológicos totalmente distintos, tá? Então a gente vai poder falar de raiz aérea aí com função de suporte, tabular, de escora, cintura, grampiforme, pneumatóforo, sugadora e velame. Essas três aqui, ó, vão ser quase que jogadores do mesmo time, certo? Vão ter funções muito parecidas. Elas vão se diferenciar mais pelo formato e pela forma como elas saem das plantas. A cintura vai estar relacionada a elas em algum momento, em outros momentos não, tá? Vamos lá, ó. Raiz de suporte é uma raiz que vai ajudar, como o próprio nome já fala, a estabilizar a estrutura da planta. Então aqui a gente está vendo um tanto de plantas, né, de pândanos, que é essa plantinha que a gente tem aqui, tá? E vocês estão vendo aqui, ó, saindo do caule, diversas estruturas que estão segurando essas plantas aí no chão? Essas raízes são as raízes de suporte. Essa planta tem lá a raiz primária dela, né, que está lá no chão fazendo absorção de nutriente, e à medida que ela vai crescendo, ela vai produzindo raízes que vão se ligar no solo e vão ajudar a estabilizar essa estrutura. Então, qual que é a função de raiz de suporte? Dar suporte à estrutura da planta. Vão sair dessa parte do caule mais próxima aí do chão também, do solo. Beleza? As raízes tabulares vão ter uma função muito parecida com a raiz suporte, mas elas vão ter um formato bem diferente. Então aqui a gente vê, ó, raízes tabulares
saindo de uma parte mais alta do caule, e a gente pode ver que elas são bastante afinadas, né? Diferente da raiz de suporte, que era mais gordinha, mais cilíndrica, aqui a gente tem um formato de tábua, raízes tabulares, mas que também vão servir para a sustentação dessas plantas. Em geral, plantas muito grandes vão ter raízes tabulares, árvores, né, principalmente porque elas aumentam bastante a sustentação, é como se fosse um pezinho, né, para sustentar essas alturas. A raiz tabular já te derrubou aí de cabeça, Willis? É a vingança da mãe natureza, ela começa nos pequenos detalhes. Então, basicamente, a mesma função das raízes de suporte, dar sustentação à estrutura da planta, tá? Raiz de suporte, raízes tabulares. E as escoras, a mesma coisa. Qual que é a diferença? As escoras também podem sair de partes muito altas do caule. Não é só de pertinho do chão ali, como são as de suporte, tá? Tem uma planta que costuma ter bastante em jardim, que é um ficus. Deixa eu achar uma foto dela aqui, que vai ser mais fácil. Vou mostrar para vocês, vocês vão reconhecer ela. Deixa eu ver uma maior aqui, que está muito petitinha. Talvez essa tá boa. Deixa eu compartilhar a aba aqui com vocês. Já estão vendo aí, né? Essa planta, ela tem muitos jardins, aqui em Penedo ela é bem comum, tem em praça também, não sei se vocês já viram ela. Ela é uma espécie de figueira, né, do gênero ficus, não tem figos comestíveis, mas quando a gente olha para essa planta, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, é porque aqui nessa foto ela está toda podadinha, né, está toda bonitinha, mas não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver que saem vários fiozinhos dela, que vão se direcionando para o chão, e vão, inclusive, grudando no próprio caule dela. Esses fiozinhos são raízes, ó, que quando atingem o chão, vão se lignificar. Então, acompanha a seta aqui, ó. Olha a altura que essa raiz sai e se liga lá no chão, se lignificando, tá? Então, nesse sentido, que essas raízes de escora vão ser diferentes. Elas estão saindo lá da copa, quase, chegando lá no chão e ajudando a planta a se estabilizar. Beleza? Da Emily, pode falar? Eu escrevi lá no chat. Era essa? Era essa. Eu jurava que era gavinha, mas é raiz. Isso, não são gavinhas, são raízes, tá? Realmente, gente, a morfologia prega muitas peças na gente, e para a gente entender bem a morfologia, a gente tem que estudar a planta em si mesmo, né? Olhar o que é comum na família botânica dessa planta, quais são as características que apresenta, então a gente tem que estudar bastante nesse sentido. É verdade que as raízes dessa planta são muito longas? Sim, é verdade, gente. São bem longas, inclusive essa planta é uma planta ótima para achar água na casa da gente, né? Tem muita gente que tem problema com encanamento com essa planta, porque ela encontra os encanamentos e consegue romper o encanamento, inclusive. As raízes são muito fortes. Professor. Oi. Eu queria mostrar uma foto para ver se faz parte desse tipo de raiz que o senhor está falando. Só que eu não Compartilha aí com a gente, Danites. Deixa eu ver aqui. Isso, fazem sim. São raízes escora também. Vocês estão conseguindo ver, gente? A foto de uma moça grávida, né? Tá aí no meio da árvore, com várias raízes escora seguindo aí para o chão. Mas é esse raciocínio mesmo. A Brenda perguntou aqui, a de suporte vai sair debaixo do caule, né? Isso mesmo, ela vai sair de regiões mais próximas ao solo. Como são as do milho, por exemplo, também. Logo pertinho ali do solo já faz aquele gordinho das raízes. Da Emily, quer falar? Não, esqueci de fechar. Beleza. Então, as raízes suporte, escora e tabular vão ter funções muito similares de sustentação da estrutura da planta e vão se diferenciar basicamente nessa forma, de sair do caule e de
morfologia mesmo, com a tabular sendo mais compridinha, né? Mais em forma de tábua mesmo, em relação às outras duas. Beleza? Um outro tipo de raiz aí que fica nesse entremeio são as raízes cintura. Então, as raízes cintura, elas vão ser raízes aéreas que vão estar em plantas que vivem sobre outras plantas. Só que em alguns casos elas vão ser estrangulantes, como é o caso de mais uma figueira aí. Não sei se já ouviram falar que tem umas árvores que o pessoal chama de mata-pau, que ela germina em cima da árvore e ela vai estrangulando a árvore que ela está por baixo. Deixa eu ver se eu acho uma foto legal aqui para compartilhar com vocês. Para a gente entender como é que isso acontece. Que tem umas que é tão legal que você já vê a figueira até vazada embaixo, que a parte de baixo já morreu e só sobrou a parte de cima. Que é mais ou menos o esquema que vocês estão vendo na foto do slide, mas eu queria ver se eu acho uma mais interessante. Então, as raízes cintura, elas vão estar em plantas que vivem sobre outras plantas, e elas podem ser estrangulantes ou não, vamos reforçar esse caso aí. No caso de serem estrangulantes, elas vão apertar a outra planta que está embaixo, realmente, até que essa planta morra, né? Elas vão germinar em cima dessa outra planta, vão emitir as raízes para o solo. Elas não vão ser epífitas, gente, porque elas vão chegar no solo as raízes, e a nutrição vai ser feita a partir do solo mesmo, tá? E nesse processo, as raízes vão engrossando a ponto de matar a planta. Eu não encontrei nenhuma foto legal agora, eu vou ver se eu encontro depois com calma, e na próxima aula eu mostro para vocês. Porque com o tempo, o que tende a acontecer é essa planta aqui, ó. Essa planta aqui morrer. Então fica esse espaço. E aí sobra só a figueira que estava abraçando essa planta. Certo? Nem todas as raízes cintura são raízes estrangulantes. A gente tem um tipo bem especial de raiz cintura, que é o velame, as raízes comuns das orquídeas, tá? Que vão ter essa cobertura branca. Ô, Brenda, eu já vi sua pergunta, já respondo, viu? Que vão ter essa cobertura de tecido mais branquinha, que vai ser responsável principalmente por armazenar água e também nutrientes, já que elas vivem basicamente sobre outras plantas sem acesso aos nutrientes do solo. Aqui é uma orquídea plantada, né, gente? Dá para ver o vasinho aí, mas basicamente se ela tivesse na natureza, ela estaria sobre um toco, sobre um galho, né? Outra árvore, usando essas raízes para aderir a outra árvore, mas não usar nutrientes dela, e para acumular nutrientes. A Brenda perguntou aí sobre as raízes cintura estrangulantes, né? Algum motivo para isso acontecer? Algo bom para elas? Sim, porque elas usam da altura das outras plantas para já se expor à luminosidade desde jovens. Pensa numa floresta tropical. Você é uma hélice semente. Quando você começa a germinar, que você olha para cima, tem muitas árvores muito grandes. E para você crescer, você precisa de luz. Então, quanto mais acesso você tem à luz, mais você cresce, porque mais fotossíntese você faz. Algumas plantas lidam com isso sendo muito eficientes na fotossíntese, ou seja, com um pouquinho de luz só, elas conseguem fotossintetizar bastante. Ao mesmo tempo, elas vão ter um crescimento bem lento, porque também, né, não tem como ser mega eficiente com pouco, fazer muita luz, fazer muita fotossíntese, ficar vivo. Então, ela sobrevive muito bem, mas ela demora a crescer. Outras plantas vão ser o que a gente chama de oportunistas. Por exemplo, a ubaúba, embaúba, é uma planta bem assim. Ela ama luz, adora. Por isso que a gente vê sempre em beira de estrada, em área mais degradada, porque onde tem luz, ela está lá tocando terror. Se ela cai numa floresta que rola a sucessão ecológica e esse solo fica coberto por outras árvores, o que ela faz? Espera pacientemente no solo, até uma árvore cair, por exemplo, abrir uma clareira, chegar a luz e aí ela brota. Então é uma outra forma de lidar. E algumas plantas, como os ficus, fazem isso. Fazem, não, eu vou germinar lá em cima. Para que eu vou germinar no solo? Se a dificuldade está em acesso à luz. Vou germinar lá em cima, ter uma reserva bem grande dentro da semente enquanto minhas raízes crescem, e vou afogar essa pessoa aqui que eu estou em cima, porque daí eu vou usar o espaço dela para eu me expor à luz. Tá? Então, mais nesse sentido aí. Quando vocês olharem para a natureza, gente, assim, daqui para frente, a gente precisa
a gente está no começo do curso, às vezes, a gente tem um olhar muito romântico para a natureza, né? Da natureza perfeita, e muitas vezes da natureza Disney, né? Que todas as coisas convivem em harmonia, que ninguém treta com ninguém, e assim, gente, a natureza ela é bem sanguinolenta, nesse caso, seivenolenta, e sei lá, né? Os organismos estão em constante competição, em geral. Claro que muitos organismos se auxiliam, né, de alguma forma, mas esse auxílio nunca é um auxílio, assim, de empatia, é porque vai receber uma coisa em troca, né? Então, tipo, quando a abelha está indo lá polinizar, não é porque ela, tipo assim, nossa, eu sou muito good vibes, vou aqui fazer um serviço para os seres humanos, ela vai comer. Ela está indo comer, e aí, no processo, ela acaba fazendo a polinização. Quando uma formiga está limpando a planta de herbívoro, é só porque ela curte fazer isso? Ela tem síndrome de limpeza? Não, ela está fazendo isso porque a planta está fornecendo alimento para ela em geral, está fornecendo proteína. Então, a natureza não é bonitinha, tá? Sempre vocês lembrarem da natureza, tem uma coisa que eu acho maravilhosa. Tem uma cena do Shrek. Já assistiram quando a Branca de Neve ela canta e ela manda os passarinhos em cima dos guardas? Que ela começa a fazer uma performance toda bonitinha, tipo Disney, que ela vai cantando, os passarinhos vão chegando, né? Então, essa Branca de Neve é a mais próxima da natureza real, não é a da Disney, que canta e todo mundo ajuda ela, tipo a Cinderela, né? Que os passarinhos fazem o vestido dela, nada disso. É todo mundo bem cuzão, cada um querendo sobreviver, porque eles não têm certeza do dia de amanhã, efetivamente, né? E é isso muito que separa, no nosso caso, a nossa forma de interpretar o mundo dos outros organismos interpretarem o mundo. A gente conseguiu estruturar uma sociedade que a gente consegue prever o que vai acontecer, né? E ainda assim, como a gente é burro, né? Tá destruindo o planeta. Mas, em geral, a gente precisa perder essa visão Disney, né? E lembrar que, em geral, todos os processos que acontecem é porque eles estão oferecendo alguma vantagem para aquele indivíduo que apresenta. É claro que tem processo que vem arrastado evolutivamente falando, vocês vão falar disso lá no 7º período, eu acho, em genética e evolução, mas, em geral, a evolução acontece por seleção natural. Então, o que a gente vê nos organismos, de alguma forma, oferece vantagem. Né? Gravem em geral, porque tem coisa que não oferece vantagem nenhuma, tipo o apêndice, tá? Que a gente já devia ter perdido há um tempão, ainda não perdeu. Tudo bem com as raízes de cintura, que podem ser estrangulantes ou não? Além da cintura, nós temos as raízes grampiformes. O nome já diz, elas têm formato de grampo, e elas servem como aderência. A era de muro, essa plantinha que várias pessoas colocam, né, para decorar o muro, que fica aquela cobertura bonita, toda verde, se você for olhar bem pertinho lá, ela é cheia de pequenos grampinhos, ó, no detalhe aqui embaixo, que vão aderir essa raiz aos muros, tá? Então tem várias plantas, principalmente essas plantas escaladoras mesmo, né, que começam no solo e vão escalando, elas podem ter raízes grampiformes. Outras vão usar outras formas de escalada. A gente falou de gavinha, né? Então, aquelas as gavinhas, por exemplo, maracujá, escala e não tem raiz grampiforme. Tem só a raizinha dele no solo lá absorvendo nutriente. Mas a raiz grampiforme pode ser uma forma, uma solução para que essas plantas conquistem esses ambientes. Deixa eu ver aqui. Pode falar, Denise. Professor, as jiboias são consideradas as gramiformes também, as raízes delas ou não? Elas têm estruturas grampiformes. Quando você olha... e aí, essa pergunta da Denise é bem legal, gente, porque na era a gente consegue ver macroscopicamente, né? Se você olhar, você vê lá os compridinhos que tem essa estrutura. Nas jiboias, às vezes ela é uma raizona, ela parece bem fina, mas a parte que está no substrato é bem coladinha, né? E essa estrutura grampiforme é menorzinha, mais microscópica, mas pode ser considerada também. Ok? Ok. Temos um outro tipo de raiz bastante importante para nós aqui no litoral, que são os pneumatóforos, que nessa foto vão ser essas estruturas que parecem pontinhas que estão saindo do solo. Tá? Os pneumatóforos são raízes especializadas, em geral, de árvores de mangue, para poder realizar troca gasosa. São raízes que têm furinhos mesmo, que permitem o ar entrar e sair, justamente porque essas plantas crescem num ambiente que é totalmente dominado pela água, o solo é muito saturado, né?
e aí essa saturação do solo faz com que não haja oxigênio suficiente dissolvido ali, então eles têm essas estruturas de respiração, e vão estar ligados a essas árvores que são de ambientes costeiros. E temos raízes sugadoras, que vão ser as raízes das plantas parasitas, tá, gente? Porque você vai falar assim, professor, mas toda raiz é sugadora, né? Ela suga nutrientes do solo. Aqui a gente está falando especificamente de plantas parasitas, que vão absorver nutrientes de outras plantas, tá? Tem um nome chique para as raízes sugadoras, que são austórios, com H. Vou digitar aqui no site, no chat para vocês. Austórios. E esses austórios vão ser os responsáveis por penetrar nas outras plantas e fazer absorção de nutriente. Você tem planta que parasita seiva bruta, que é o caso dessa que está aí na foto, e a gente sabe disso porque ela é verdinha, ela faz fotossíntese, então a raiz dela acessa o xilema da hospedeira e vai retirar dali água e sais minerais. E você tem planta que acessa direto o floema. Não sei se vocês já viram, andando por aí, uma planta que é um fio laranja sobre as plantas. Já viram que às vezes ela dá ela toma conta da planta quase toda mesmo. Parece um fiozinho bem fininho, alaranjado. O pessoal chama de cipó chumbo. Já. Deixa eu compartilhar com vocês aqui uma foto, que às vezes vendo a foto vocês vão lembrar da cara dela aí. Ela costuma acontecer assim, ó. Aí, ó. Então, esse é o cipó chumbo, ela é uma planta que parasita floema, tá? A gente vai chamar as parasitas de xilema de M-parasita, são meio parasitas, né? Parasitam seiva bruta, e essas que parasitam floema de holoparasitas. Holo é total, são totalmente parasitas, elas não fazem nem fotossíntese, por isso que essa planta é laranja desse jeito, não tem clorofila, tá? E esses dois tipos de planta vão apresentar esse tipo de raiz, que é o austório, que é uma raiz sugadora, que vai acessar o vaso condutor, ou de seiva bruta, ou de seiva elaborada, dependendo da planta, para poder absorver para uso próprio. Beleza? Essa planta é só isso? Ela tem mais o quê? Essa planta ela é basicamente isso. Ela floresce, tá? Isso é interessante, que aí vocês falam, gente, nossa, mas por que existe planta parasita, né? Em geral, essas plantas são super importantes porque elas costumam florescer o ano todo. Elas são uma fonte importante de recursos para os animais, para pássaros, né? Porque elas florescem e frutificam. Então, elas são fonte importante de recursos e ela é só isso. Essa planta aqui é esse macarrão em cima da outra planta. Ela vai ter os austórios que vão adentrar o caule lá e vão... Deixa eu mostrar aqui uma foto da florzinha delas. Vocês vão até, acho que, se simpatizar um pouquinho mais com ela. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho só. Olha aí que bonitinha, ó. Então isso aí é a floração dessa plantinha. Bem delicada, né? Bem bonitinha, tá? Elas vão se diferenciar das epífitas porque elas não estão só vivendo sobre a planta, elas estão efetivamente usando o recurso da planta que elas estão vivendo em cima. As epífitas não estão lá existindo, né, seguindo o baile das suas vidas, sem necessariamente usar recurso efetivamente. Beleza? Então, gente, por incrível que pareça, por hoje é isso, né? A gente vence raiz. Vou terminar um pouquinho mais cedo a aula hoje. Claro que vocês podem tirar dúvida agora, a gente pode conversar um pouquinho do que tiver ficado aí sem vocês entenderem muito, né? Mas finalizando a raiz, a gente finaliza os órgãos vegetativos. A partir de semana que vem a gente fala de órgãos reprodutivos, das angiospermas, né, em geral. Flor, fruto, semente.
de raízes, temos dúvidas? Fala da Emily. Não é dúvida sobre o assunto, não, professor. Mas gostaria de saber se já tem uma data específica para a entrega do portfólio. Uma semana antes do final do semestre. Deixa eu conferir aqui que data é essa. Pera aí. Eu já confiro, já falo para vocês direitinho. Se eu não me engano, o professor disse que era dia 25. Eu também me recordo dessa data. Deixa eu ver. Mas eu acho que uma semana antes do semestre vai dar mais tempo para vocês que dia 25, viu? Porque o semestre letivo, ele se... Não, mas vamos deixar dia 25 mesmo? Porque a gente tem que fazer reavaliação e prova final ainda, né? Se precisar. Então, fica nessa semana que vai do dia 1 ao dia 5 de junho. Vamos deixar no dia 25 mesmo, então. Porque, o semestre acaba dia 5 de junho, que vai dar no sábado. Se eu deixar para o dia 30, eu fico com um tempo muito apertado para poder corrigir os portfólios de todo mundo, para poder marcar a prova, reavaliação de quem precisar e para marcar a prova final, tá? Por isso que eu não vou estender para o dia 30, a gente deixa no dia 25 mesmo. Fechou? Fechou. Beleza, então. Deixa eu ver aqui se tem mais dúvidas aqui no chat. Tem número mínimo de folhas diferentes no portfólio? Eu me recuso, numa turma de graduação, a falar número mínimo de coisas, né? O portfólio, gente, vai servir para vocês se praticarem e se apropriarem desses termos. Olha quantos termos diferentes a gente viu em morfologia desde que a gente começou a falar de folha, né? Então, a gente tem muitas coisas diferentes para aprender. O ideal é que vocês diversifiquem o máximo possível, tá? Tentem fotografar todas as estruturas que a gente viu, né? Então, é claro que vão ter umas mais difíceis que as outras, sim, tipo, a gente não vai conseguir fotografar a austória, mas de repente, vi uma planta parasita, eu vou fotografar porque eu sei que ela tem austória, eu vou indicar lá nas raízes, né? Então, tentem fotografar o máximo que vocês puderem, porque com esse tipo de avaliação, qual que é a ideia? Eu quero que vocês pratiquem isso. Então, assim, se vocês me entregarem 5 folhas de cada órgão, 5 folhas assim, né? 5 imagens de plantas para cada órgão, e tiver tudo correto, vai estar tão correto do que se vocês me entregarem 10 para cada um. Mas eu acho que para o aprendizado de vocês, vale mais a pena investir um pouquinho mais nisso. Então, se vocês tirarem um final de semana aí para andar no quintal de vocês, por exemplo, para andar num matinho próximo da casa de vocês, vocês conseguem tirar bastante foto de muita coisa, tá? Tem uma pergunta aqui, só vai ter folha. Não entendi essa pergunta, Juliana. Acho que ela quis dizer se só vai aprender a identificar folha. Não, tudo, né? Nós vamos trabalhar com folha, com caule, com raiz, com órgãos reprodutivos, tá? Tudo. Não é só para folha, não. Aquele modelo só está lá na parte de folha porque é o mesmo modelo para todos os órgãos, né? Do portfólio. Mas é para entrar todos os órgãos que nós vimos no portfólio, tá? Isso ficou bem claro, pessoal? Não é para fazer o portfólio só com folha, é para fazer com todos os órgãos que nós vimos. Fui aqui no Jardim de Casa e fiquei um monte de dúvida. Vamos ver se antes da entrega a gente marca um dia de tira dúvida. Vou olhar uma data boa aqui e eu combino com vocês, antes de vocês entregarem, tá? Tipo lá na semana do dia 17, a gente vê algum horário aí para a gente poder tirar a dúvida. Com todas as classificações, Lívia. Vocês podem fazer separadamente, tá, gente? Por exemplo, eu vou focar aqui, essa planta eu vou focar na folha, tira a foto da folha e classifica. Posso usar a mesma planta para o caule? Claro, não tem problema não, tá? Não precisa ser plantas diferentes para tudo, não. Mas cataloguem o máximo que vocês puderem. Beleza? Beleza. Beleza, então, pessoal. Então é isso, deixa eu parar a nossa gravação aqui.